Olá, meu nome é Jéssica e eu vou fazer uma leitura aqui pra gente. Eu já embaralhei as cartas pra gente. Eu senti da gente fazer uma reflexão, um pequeno balanço sobre o primeiro mês, o último mês aí do primeiro semestre, tá? Então a gente vai tentar fazer um balanço e tentar tirar aí um conselho para a outra metade do ano, tá bom? As cartas já estavam embaralhadas. Aqui eu vou tirar o nosso tema de hoje, da leitura de hoje, tá bom? Aí, se concentra, pensa aí no que você gostaria, em que área da vida você gostaria de pensar. Não necessariamente a gente vai falar só sobre esse tema, mas a gente vai falar sobre que às vezes uma questão desenrola várias outras questões. Oráculo, por gentileza, um tema para nossa leitura. Por gentileza. Tá. Ok. A lua. As emoções. Eu vou ler aqui, número 16. Eu vou ler alguns trechos, tá, gente? E aí eu vou colocar aqui para vocês terem acesso. Depois, se vocês quiserem ler com mais calma. A lua representa todos aqueles poderes externos e internos que nos atraem e controlam sem que estejamos cientes deles. Ela representa o mundo do subconsciente, a psicologia profunda, os recônditos ocultos da alma, os instintos básicos e as emoções. A lua simboliza também o natural ciclo mensal feminino e está associada às crianças pequenas, à criança interna e à gravidez. É útil ter isso em mente durante a leitura da carta. A lua simboliza a atração profunda, originada no subconsciente, causada por razões instintivas, intuitivas ou psicológicas das quais não estamos conscientes. Essa carta indica a existência de causas ocultas, positivas ou negativas, navegando por nós. Refletir sobre essa carta ajudará a entrar em um estado mais intuitivo e primordial, também generoso e receptivo. Ela também alcançará nossos instintos básicos e naturais e limpará nossas emoções. A afirmação dessa carta é: eu confio em meus instintos e intuição. Eu vou botar aqui, deixar aqui um pouquinho, se vocês quiserem dar uma pausa, ler com mais calma, repetir depois essa afirmação, tá bom? Então aí a gente vai estar falando das nossas motivações íntimas que às vezes a gente não consegue entender. É importante entendermos as nossas escolhas para a gente fazer as coisas com mais consciência, né? As cartas já estavam embaralhadas, eu me concentrei antes também para fazer essa leitura. Então a gente vai ver aqui nas cartas balanço, né? Aqui, como primeira carta, a gente tem o 5 de copas, falando mesmo de emoções. E por falar em emoções, não é mesmo? Mais uma, por favor. Quero mais uma carta. Mais uma carta, tarô. Opa. Acho que a leitura é sobre emoções mesmo, né? Não temos dúvidas. Ai, gente, eu fico surpresa ainda. A última, tarô, por gentileza, pra gente entender esse contexto aí. Por gentileza, pra gente entender esse contexto. Opa, a estrela. Vamos lá. Vamos tentar entender isso. O hierofante, o sol,
positivando aí a estrela, 8 de ouros, 9 de paus, 2 de paus e 6 de espadas. Vou parar por aqui. A gente teve alguma decepção, né? Alguma quebra de expectativa aí nessa primeira parte do ano. Mas a gente encerrou aqui com a estrela. Para aprofundar um pouquinho essa leitura aqui, eu vou tirar aí o New Vision. Eu vou tirar aí os esclarecimentos dessas cartas, tá bom? Eu já tinha embaralhado, como eu já falei. Só vou partir aqui. Do que a gente tá falando, então? 5 de copas, por gentileza, tarô. A Imperatriz. Estamos falando de doação. Talvez uma situação aí que não teve aí alguma reciprocidade. Vamos ver. Não vou ficar especulando também, não. A gente tá falando de estrutura, né? Provavelmente a gente tá falando do nosso lar, da nossa casa, nossos sentimentos talvez aí em relação aos nossos familiares, nosso lar. A última, tarô, por gentileza. Eita, caíram muitas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar... não vou. Muitas cartas. Vou embaralhar aqui de novo. Pra ver o que vai cair, tá bom? Damos uma embaralhada. Pra gente entender aí essa questão. Tarô, por gentileza, a última carta aí dessa questão, por favor. Gratidão. A lua de novo. Não, a gente não tirou a lua, né? A lua. Aí as emoções. A gente tá confirmando de novo. Eu entendo aqui que a gente tá falando da forma como você se sente em relação à sua família. Você priorizou muito a vida e as coisas das outras pessoas. E talvez, né, a gente vai ver no desenrolar da leitura, talvez você não tenha, e aí talvez você tenha precisado e não tenha recebido aí o mesmo espaço, ou você sente que não é amado o suficiente. Essa carta aqui de frustração, ela me mostra também que a situação não é tão ruim quanto você pensa. Só que você tá mais centrado no que você perdeu do que no que você tem, né? Talvez aí, como a família aqui, que é o 4 de paus, né? A estrutura tá no meio da questão, a gente pode estar falando de trabalho também, que você se dedica muito no trabalho e não tem recebido tanto quanto você, talvez um reconhecimento, uma promoção. Isso te toca profundamente, né? Mexe com os seus sentimentos. Envolve aí a forma como você entende a sua satisfação. A lua me diz que a forma como você se sente se relaciona muito com os seus medos. Vamos ver no desenrolar da leitura, mas eu entendo que ver o copo meio vazio, digamos assim, tem a ver com, talvez, com traumas do passado, talvez com padrões limitantes, de percepção mesmo da realidade, tá? Mas vamos ver aí que notícia é essa, de satisfação que você pode receber. Aí eu entendo que deve estar para chegar aí antes aí do primeiro semestre acabar, antes do dia 30 de junho. Talvez você tenha aí alguma ideia. Tarô, por gentileza, sobre esse pajem de copas. Falei. 7 de ouros. Gosto. Vou chegar um pouquinho mais pra cá.
O 7 de ouros fala de uma colheita, né? De algo que você está esperando o momento de colher. Mais uma, tarô. Opa! Rei de copas. E tanta copas, né? O Rei de Copas. Aqui a gente está mostrando a segurança do Rei de Copas. A gente tem aqui no meio da questão a casa, que provavelmente então é o lugar onde você se sente seguro. O Rei de Copas, ele tem os sentimentos, mas ele tá aterrado. Ele tem sobriedade também no que ele sente, no aspecto positivo, né? Ele usa o amor como uma forma de mobilizar os desejos dele, e não o contrário. Talvez a gente esteja falando disso aí. A última carta, então, para pensar o Pajem de Copas é a Rainha de Ouros. Definitivamente, a gente está falando de estrutura, de nutrição. A gente está falando, com certeza a gente está falando de nutrição. De que forma você se nutre? Você se nutre das notícias que... das notícias que chegam até você? Da comunicação? Você depende de uma palavra vinda de fora para você se sentir, se perceber como você é? Uma imperatriz? Vamos ver a última carta, então? Pra gente... essa é a última carta, né? Então, a Rainha de Ouros, ela é alguém próspero, assim como a Imperatriz, tá? A gente tem aqui, até agora, nas duas extremidades, duas forças de extrema nutrição. Essa mulher, quando ela tá na sua potência, se for uma mulher, né? A gente pode estar falando de uma energia. Essa pessoa, quando tá nessa potência, ela não precisa da validação de ninguém. Ela, por si, ela se basta. Mas ela gosta de se doar. Ela gosta de dividir o que ela tem com as outras pessoas. É um prazer, é uma satisfação dela. Ela não faz esperando reconhecimento, tá? Então, eu vou tirar aí a clarificação da estrela pra gente conseguir avaliar aí como é que foi esse semestre. A estrela, por gentileza, tarô. Tarô. Uma carta para a estrela. Gratidão. Virou aqui. Viraram duas. Eu vou aceitar. Tá certo aqui. Eu vou aceitar. O mundo. Fechando com chave de ouro, né? Aqui, eu vou mostrar. O mundo. O 9 de copas. E o 6 de espadas. Pois é. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente tem. 6 de copas. Só para confirmar aqui, deixando o passado para trás. 6 de ouros. 9 de espadas. O eremita. O mago, confirmando aí um recomeço. E o 3 de ouros. Além do cavaleiro de ouros. Então, pelo que eu percebo aqui, a gente tem provavelmente aí você passou uma parte do ano se sentindo frustrada por alguma situação que envolvia a sua estrutura, seu trabalho, sua casa, sua família. Pode ter a ver também. Tem um peso aí. Suas emoções e o seu passado. Isso me confirma porque a gente tem o 6 de copas aqui, tá? E aí, eu imagino que você tenha trabalhado bastante, né? E você até conseguiu algum sucesso material que te deu uma satisfação, uma sensação de segurança. Muito provavelmente você aqui
deve ter sido convocada para algum trabalho, você deve ter começado alguma relação, você recebeu um convite, ou você foi provavelmente foi pedido em namoro ou em casamento. Chegou uma notícia que te deu mais segurança, né? Você se transmutou nesse rei de copas aqui, né? E a gente tem a rainha de ouros com o rei de copas, que é um bom casal, tá? É um casal que é muito seguro, que se respeita. Então você recebeu uma grande bênção, ou tá para receber, né? E aí eu vejo que você encontrou aí um ponto de equilíbrio. É o que eu tô vendo aqui. Eu tô falando no passado porque eu tô imaginando que esse balanço aqui, se ele já não aconteceu, ele tá em andamento já. Todas as energias propícias para isso. O cavaleiro de ouros aqui no fundo também, ele me traz a ideia de que você não está mais com pressa. Se você esteve com pressa, se essa frustração aqui te deu uma urgência de felicidade, vamos falar assim, agora você está tão seguro, segura, que você vai plantar com calma num terreno, uma semente que você sabe que é boa, um terreno que você sabe que é fértil. Você não tem dúvidas de que você vai ter sucesso, e por isso você vai com calma, você vai respeitar mais o seu tempo, né? Que essa angústia que não entender os sentimentos trazem, ela dá um senso de urgência, uma pressa, e eu vejo você muito calma aqui, sabendo o que você tem aí, a colheita que você tem, e você sabe que você trabalhou, você tem certeza disso, culminando aí nessa rainha de ouros, tá? E aí a gente pode estar falando também da saúde, tá? Do seu corpo, porque a rainha de ouros, ela fala de tudo que é material. O nosso corpo é material, então se você tá cuidando da saúde, se você passou o primeiro semestre aí cultivando bons hábitos alimentares, se exercitando, se você mudou uma rotina aí, talvez essa insatisfação esteja ligada ao seu corpo e à forma como você... Eu vou ter que abrir a porta, porque o meu gato, ele é filhote e ele não gosta. Ele não gosta de ficar lá fora quando eu tô aqui. Aqui. Então, a estrela, ela só me confirma esse contexto de boas novas, né? É uma pessoa otimista, você tá mais otimista, né? E aí você fecha o ano, o primeiro semestre, completando esse ciclo aí, em que você tá vivendo o seu momento de colheita aí, de satisfação pessoal, você não tá bem consigo mesma, tá no momento de fartura, né? Essas pessoas comendo aí em família também, me confirma também a ideia de família que a primeira parte da leitura me trouxe. E aí você deixando algumas questões, e talvez sejam essas questões emocionais que te traziam insegurança. Provavelmente, tá? Que é o tema aqui da nossa leitura. Então você deixa algo para trás que te angustiava, que te tirava o sono, que te dava às vezes até pesadelos, né? Como você conseguiu isso? Foi cultivando relações de mais reciprocidade. Talvez se você estivesse no emprego aí que não te tratava da forma como você merecia, que não te dava a promoção que você tanto almejava e procurava, você deu as costas, encontrou maior satisfação aí em outro espaço. Se não aconteceu, tá prestes a acontecer aí ainda no fechamento. E aí a forma, essa questão da forma como você sentia, os gatilhos que dialogavam, né? Esses gatilhos do passado, eles chegam ao fim. Você lida melhor com o seu passado, digamos assim. Esse ciclo aí de insegurança, também relacionada à sua história, ela chega ao fim, tá bom?
Então, eu vou tirar 3 cartinhas aqui de conselho para essa leitura de hoje, tá bom? Eu gostei muito dessa leitura. Eu acho que as cartas, elas trouxeram bem uma história muito bem contada, né? Eu entendi como se fosse mesmo um filme. Conselho tarô, então, para as pessoas que chegaram até essa leitura, por gentileza, eu vou tirar 3 cartas. Tarô, por gentileza. Uma carta de conselho, por favor, para quem chegou nessa leitura. Tarô. Por gentileza. Opa! Que a gente tem, de novo, o Cavaleiro de Ouros. Eu gosto disso. Mais uma. Tio, você vai derrubar isso? Mais uma, por favor. Parou? Mais uma carta de conselho para quem chegou nessa leitura. Opa! 6 de copas de novo. Né? Vou aceitar. E um as de paus. Opa! Não tinha visto que tinha caído aqui. Então, de novo. Saiu aqui? Não, saiu o Rei de Copas, agora sai no fundo aqui a Rainha de Copas. O mundo de novo. Só confirma a nossa leitura. E saiu na mesma posição. Aqui a gente tem o mundo em cima e o 6 de copa embaixo. Agora invertido, né? E a última, um as de espadas. Mais o 4 de ouros aqui. Então, 2 de ouros, 8 de copas, mais uma carta de renúncia aí ao passado. 6 de ouros de novo. A gente tem o 6 de ouros de novo, 6 de ouros de novo aqui. Então, eu acho então que essa última carta, essa última parte aqui, tá se referindo aos próximos passos, né? Talvez esse contexto aqui, ele ainda não tenha se completado. Então, o caminho das pedras aqui, que o tarô vem trazendo pra gente, é fazer as coisas com calma, confiando na vitória que você já trabalhou, cultivando uma relação saudável, entendendo que o passado ficou no passado, o passado se encerrou, você tem um novo caminho pela frente, cultivar bons sentimentos, bons pensamentos, tá? Aqui, pensar, ter mais carinho também com você mesmo, tá? Entender seu tempo. Essa carta aqui, ela é uma das cartas mais lentas, né, também. Ele não tem pressa, ele respeita o tempo dele e ele tem calma porque ele sabe que o que ele tá plantando, o trabalho dele vai render frutos. Então, seja uma rainha de copas aí com o seu processo. Se respeite, seja generosa com você mesma, tá? Eu tô sentindo isso aqui. Não necessariamente é o significado das cartas, né? Porque essas cartas têm um amplo espectro. E eu acho interessante, gente, que a gente tem 2 começos. Pelo que eu tô vendo aqui, você vai ter muita energia e criatividade. E você vai estar com uma mente afiada para conseguir chegar nesse momento aqui, que as cartas estão colocando para nós. A gente tem 2 cartas de começo, cartas de finalização na mesa, tá? Então, eu entendo que tudo foi como deveria ter sido. Você fez a sua parte e agora só basta você perseverar, né?
persevere no que você começou, tá? A sua colheita tá muito próxima. Eu entendo que você, nessa primeira parte do ano, você fez tudo certo. E agora é só perseverar, que a linha de chegada tá muito pertinho, muito pertinho. Eu vou tirar aqui, sentido de tirar. Tá. Eita. Acredite na sua própria magia. Acho interessante. Esse aqui que ele traz bastante mensagens de amor próprio, de cor interior, de generosidade com a gente mesma. Esse oráculo aqui é muito interessante pra gente fechar aqui esse momento que eu entendi que é uma coroação, não é mesmo? Então vamos lá. Oráculo, por gentileza. Uma mensagem aqui pra quem chegou atrás. Sabia que você ia derrubar. Libere sua culpa. Tá? Libere sua culpa. Eu vou ler aqui então. Uma mensagem curtinha e interessante pra gente. Você tem carregado o fardo da culpa nos seus ombros por tempo demais. Isso está causando um impacto negativo em todos os aspectos da sua vida e tornando-a impraticável. Você chegou à encruzilhada onde precisa escolher a direção. Vá em frente e faça suas reparações ou liberte-se da gaiola que você construiu ao redor de si mesma. Dica: às vezes a primeira estrada leva de volta a segunda. O que eu entendi aqui dessa mensagem é que qualquer escolha que você faça, contanto que seja no caminho de ser mais generosa com você mesma, de perdoar seus erros, de olhar com mais carinho para o seu passado, para a sua trajetória, vai ser interessante para você nessa outra metade do ano. Você está prestes a colher frutos belíssimos, uma autoconfiança importante para continuar a sua jornada, né? Porque a gente está só no meio do caminho. Se a gente tivesse completado a nossa jornada, ou estivesse prestes a completar essa jornada, nós não estaríamos mais aqui. Eu espero que eu tenha ajudado, que essa mensagem tenha ajudado, e até a próxima leitura. Beijo.